a cada um segundo suas obras, né? Conforme nos dias de Jesus. Essas larvas psíquicas, a gente vai seguir ali a questão do contágio. Pode seguir. A cólera, a desesperação, o ódio e o vício oferecem campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, desde que a imprevidência ou a necessidade de luta estabeleça ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Então, quando nós ligamos a nossa televisão, por exemplo, não é também o nosso caso aqui, claro, né? É sempre bom fazer essa ressalva. Mas quando o pessoal lá leva aquele CDzinho, aquele DVD para casa, e lá está um filme que também é muito raro, né? Nos estúdios aí que produzem esses filmes da atualidade, Hollywood, etc. Filmes que tratem sobre a questão sexual desequilibrada, sobre violência, né? Tem alguns que a gente depara com um ou outro. Quando a gente está sobre esse processo, o que está acontecendo conosco? Nós estamos estimulando esses elementos em nós. Esses instintos arcaicos estão sendo estimulados em nós. E naturalmente, na medida em que eles constelam a nossa mente, né, e passam a assumir as diretrizes do nosso pensamento, nós estamos criando também. Nós estamos viajando junto com aquela película, né, do filme, enfim, que está sendo colocado ali à nossa frente, nos estimulando a esses processos. Quando nós estamos conversando com alguém, conversações chulas, piadas, né, picantes, etc., palavras grosseiras, enfim, tudo está trabalhando em nós. Ou a harmonia ou o desequilíbrio. Está nos estimulando ou a criação de processos equilibrados, né, de elementos luminosos em nós, como a gente vai ver na sequência, ou então colocando a nossa posição como no passado, né, que nós vamos, como por instinto, a gente ficar chafurdando em elementos negativos, que já deveríamos ter ultrapassado de certa forma. Quando a gente fala aqui, nós não estamos falando na questão da sexualidade, num processo de ausência de sexo. É claro que não, né? A nossa condição humana nos coloca nesse nível. Agora, nós podemos ter um comportamento sexual equilibrado, né? Com amor, com harmonia. Isso é uma outra palestra, enfim. Mas, de qualquer forma, a gente já tem maturidade suficiente para perceber isso. Né? E não é só na sexualidade, em todo o campo emocional. Né? Pode seguir. Cada viciação particular da personalidade produz as formas sombrias que lhe são consequentes. E estas, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Então a gente tem a opção, como o dialzinho lá na TV, no rádio, a gente pode mudar o canal. A gente pode tirar da tomada, inclusive, se não tem outro jeito, arranca a tomada fora, né, para desligar aquilo que não nos interessa, não nos convém. É o que o Paulo de Tarso dizia, né, muitas coisas estão, a vida nos oferece, mas nem tudo nos convém. Não nos convém no sentido daquilo que é o nosso ideal de crescimento, se já é o nosso ideal de crescimento. Então a gente pode mudar o canal, tanto quanto nós podemos desligar o aparelhinho de televisão, a gente pode mudar o canal da sintonia das nossas conversações, a gente pode estimular outro tipo de conversação com a pessoa que está dialogando conosco, né? E não sermos uma folhinha levados ao sabor dos ventos, porque então a gente está sujeito a todo esse tipo de processo. Pode passar a próxima. Aos infelizes que caíram em semelhante condição de parasitismo, as larvas que você observou, André Luiz, né? Servem de alimento habitual no processo de vampirismo. Então os indivíduos que se aclimataram nesse processo aqui na Terra, reencarnados, né, através dessas viciações diversas, ao desencarnarem, o que vai acontecer? Continua o mesmo processo, não há, né, nessa mudança de plano, simplesmente a criatura sai da Terra para o plano espiritual, para essa quarta dimensão, não se torna anjo, não. Né? Vai levar para lá apenas aquilo que é conquista do indivíduo. Apenas o que é conquista do indivíduo, tanto no lado positivo quanto do lado negativo.
Se o indivíduo está, né, ligado a esse mecanismo de viciação profunda, o que vai acontecer com ele? Ele vai sentir a necessidade desses elementos. E vai absorver dos indivíduos encarnados esses elementos, essas larvas psíquicas, impregnados do magnetismo animal, de várias origens, em vários chakras, em vários sistemas do organismo físico e do organismo perispiritual, porque eles necessitam desses elementos em função do processo de viciação. Então, a gente às vezes pensa, né, quando somos mais novos, a gente vai deixando para depois o conserto da vida. Não, mais tarde eu penso nisso, eu penso em processo de transformação, de religião, de mudança, porque agora está muito bom, as minhas energias estão a 1000 por hora, né? No final da vida eu vejo como fica. De repente a gente desencarna e a gente deixou sempre para depois e acabou não vendo isto, né? E nós vamos chegar do outro lado da vida com uma série de carências, uma série de deficiências, uma série de viciação. E o nosso perispírito, num peso específico muito forte, vai ficar chumbado aqui à Terra. Chumbado a nossa família, chumbado as criaturas com as quais nós estávamos convivendo, vampirizando-as, retirando essas substâncias desses indivíduos num processo de sintonia. Pode colocar. Impressa a enfermidade na organização física, o que a gente vai fazer? É o nosso primeiro procedimento, quando a gente sente que os nossos órgãos, as nossas células, os nossos tecidos enfermaram, o que a gente faz aqui na Terra? Nós vamos para o médico e pedimos ao médico, seu médico, senhor médico, retira a minha doença. Pode fazer uma cirurgia, tirar o rim fora se for o caso, né? Mas leva essa doença embora. Atribuindo para o médico a tarefa da cura que cabe ao próprio indivíduo. Né? E o médico, na melhor das hipóteses, a medicina, o que vai fazer? O que ela pode fazer? Através do tratamento médico, o que pode fazer a medicina? Vamos ver a próxima. Pode eliminar por algum período a sintomatologia, os sintomas. Né? Porque se nós fazemos a cirurgia do rim que está danificado, retiramos o rim, porque o outro pode suprir, inclusive, né? Órgãos gêmeos ali, o outro vai suprir a carência do organismo, relativamente. Mas se o processo causal continua vibrando na nossa mente, o que vai acontecer? Nós vamos perder o outro rim. Se tirar o outro rim, implantar, ou sei lá, inventar uma maquininha que possa, né, suprir essas necessidades, ou através de um transplante, etc., nós vamos dar um jeito de enfermar outro órgão, se for o caso. Porque o processo continua lá instalado em nossas mentes e a gente não se decidiu ainda a cura essencial. A cura a que se propõe a doutrina espírita, que nos mostra como proposta de vida, é uma cura essencial. Não é uma cura do processo periférico, do processo da nossa roupagem física, mas é do processo causal, espiritual. Nosso campo mental que estrutura esse processo todo. É mudando, né? É nós mudando que a gente vai conquistar essa condição de ser saudável. Então não basta tratar o sintoma, precisamos eliminar a causa da doença, continua dizendo a doutora Louise Hay. Pode seguir? E para isso precisamos penetrar no lugar dentro de nós mesmos onde o processo teve início. Pode seguir? Agora, antes disso, antes de nós alcançarmos, né, o processo, origem do mecanismo da doença, é preciso que nos perguntemos, né, o que a doença quer nos dizer. Porque a doença é uma mensagem. Como a gente não conseguiu assimilar essa mensagem de outra forma, como a gente não se tocou na nossa vida de outra maneira, foi necessário o processo da enfermidade, como recurso de conscientização, né? Dentro da sabedoria infinita de Deus. Então a doença, a enfermidade, ela tem uma mensagem endereçada ao nosso coração, à nossa mente. O que essa doença quer nos dizer? Pode colocar? É preciso que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver, disse Jesus, né? Então a anomalia ou debilidade é uma expressão do desajuste da nossa consciência, que se materializa em forma física. Por conseguinte, precisamos de novos olhos para transformar a nossa forma de ver
observar e interpretar as nossas doenças, de acordo com Hamed ali na imensidade dos sentidos. Pode seguir? O corpo é um espelho das nossas crenças e dos nossos pensamentos mais íntimos. Pode seguir? O corpo está sempre conversando conosco. É preciso aprender a escutar o que ele tem a dizer. Cada doença, portanto, é uma lição que precisamos aprender. Pode seguir? E aqui a gente tem com Jesus, né, que todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente pode pegar essa ideia da rocha, né, nesse simbolismo que Jesus coloca, atribuindo o ser essencial. Quando os nossos pensamentos estão estruturados a partir do ser essencial, nós construímos a nossa casa sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E vieram as tempestades, e vieram os ventos, e a casa ruiu. Não ruiu para o outro que estruturou sobre a rocha do ser essencial. Né? Então, essa casa estruturada sobre a areia dá a ideia daquele pensamento de Jesus, quando ele dizia que aquele que muito tem, mais lhe será dado. E aquele que nada tem, até aquilo que parece que tem, lhe será retirado. O que é isso? Aquilo que parece que tem. Quando nós estruturamos a nossa vida nas máscaras do ego. Lá na instância do ego. A gente cria, mas cria sob esse terreno movediço. Que tem um caráter de transitoriedade, porque não é essencial. Então as nossas criações, quando estão estruturadas a partir do ego, elas têm esse caráter de transitoriedade. Pode passar? O poder da oração, né? O que nós temos então de ferramentas para lidarmos na vida nas dificuldades que nos cercam, enfim, nos desafios todos que a vida nos cerca a cada momento, né? Para que a gente possa se manter num processo de equilíbrio, de harmonia, buscando estabelecer essa pontezinha que liga essa consciência periférica à consciência profunda. Jesus nos deixou a oração, né? Então pode passar. Aqui nós vamos ver a Cecília, que é a esposa daquele jovem que nós falamos, que o Alexandre coloca como exemplo, né? Que apresentava as larvas psíquicas oriundas da tortura sexual. O Alexandre e o André Luiz acompanham esse jovem até a sua residência, depois do trabalho mediúnico, né? E quando ele chega em casa, a esposa está dormindo. E ela está desdobrada, porque é um espírito muito elevado, a esposa dele. E o Alexandre já conhecia essa moça, né? A Cecília, e bate a porta do dormitório, porque o dormitório tem uma dimensão espiritual, como todas as residências, todas as estruturas aqui da matéria têm uma instância espiritual também, né? Uma dimensão espiritual. Então o Alexandre bateu a porta, ela abriu a porta do dormitório, né, no campo espiritual, e como conhecia o Alexandre, né, abraçou, tal, o Alexandre apresentou o André Luiz, e ela se colocou em seguida em oração. Ela, Cecília, se colocou em oração. Então, comovido com a beleza de suas súplicas, reparei com assombro que o coração se lhe transformava num foco ardente de luz, do qual saíam inúmeras partículas resplandecentes, projetando-se sobre o corpo e sobre a alma do esposo com celeridade de minúsculos raios. Pode seguir? Os corpúsculos radiosos penetravam-lhe o organismo em todas as direções, e muito particularmente na zona do sexo, destruindo as pequenas formas escuras e horripilantes do vampirismo devorador. Pode seguir? Toda prece elevada é manancial de magnetismo criador e vivificante. E toda criatura que cultiva a oração transforma-se gradativamente em foco irradiante de energia da divindade. Então, se nós
num processo de viciação, vamos estruturar esses elementos negativos, essas larvas psíquicas, né? Num processo da prece elevada, naturalmente nós construímos ou estruturamos esses elementos luminosos, a par do auxílio do plano espiritual, de Deus em última instância, né? Que vai estar fortalecendo em nós, alcançando tudo aquilo que nós necessitamos. E essa energia, como a gente viu no caso da Cecília, vai desintegrar as formas primitivas, negativas, né? Então, o uso da oração. Socorre a ti mesmo. Pode passar. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, pode passar. Se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Em vão improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas, porque sem a adesão de tua vontade ao programa regenerador ou regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Pode seguir? Vai e não tornes a pecar. Isso para nós é assim, uma meta a ser alcançada. Porque se nós dissermos agora, nesse momento, não vou mais errar, não vou mais agir de forma desequilibrada, nós somos candidatos à hipocrisia, às máscaras, né? Mas como ideal a ser alcançado, nós vamos paulatinamente nos aproximando dessa condição. Pode seguir? O médico divino proporciona a cura, mas se não a conservamos dentro de nós mesmos, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. A gente recebe todo o amparo do mundo espiritual. Tudo concorre na nossa vida, as dificuldades, os problemas, todos são recursos sublimes por acréscimo de misericórdia do Pai, né, que nos oferece esses elementos para tocar a nossa sensibilidade, para despertar a dureza, muitas vezes, em que nos encontramos, né? Despertando então a sensibilidade de nossas almas, para que a gente possa fazer essa leitura do que o problema está nos trazendo. Qual a mensagem dessa dificuldade, desse problema, dessa enfermidade? Está nos convocando a uma mudança de postura, ao reconhecimento de um conflito que a gente não identificou, de um problema, de uma emoção, né, de uma característica de nossa atitude, de nosso comportamento. A vida está, então, através dessas 1000 formas diferentes, nos convidando a olharmos para dentro de nós. Como diz a Joana de Ângeles, introjeta uma sonda investigativa em tua intimidade e descobre-te. Descobre os teus processos, o que está acontecendo contigo, mas a gente tende a fazer o contrário. A gente quer saber do outro, o que o outro está fazendo. A gente tem uma gana assim, para saber da vida do outro. Não somos nós aqui, né? Mais uma vez a gente diz, lá fora que acontece isso. A gente se preocupa mais com o outro, como o outro está lidando, né? Porque a gente está muito bem, nós somos espíritos de luz, a gente está evoluindo, mais o vizinho, mais aquela criatura, o meu colega de trabalho, né? A gente tem essa dificuldade. Então, nós olhamos para fora e sonhamos, é o enunciado aquele que eu havia esquecido, olhamos para fora e sonhamos. Quando a gente olha para dentro, quando a gente dorme no sentido de olhar para dentro, a gente acorda. Então é necessário que nós olhemos para dentro de nós, deixemos o coitado um pouquinho de lado, o nosso vizinho, o nosso amigo, o nosso irmão, o nosso esposo, a nossa esposa, o nosso filho. Ele está com seus problemas, lutando para tentar superar essas dificuldades. Mas vamos olhar para dentro de nós, porque na medida que a gente vai fazendo esse concerto interno, aí sim nós temos recursos para auxiliar a pessoa que está ao nosso lado. O maior auxílio que a gente pode fazer a alguém, pode oferecer a alguém, é a nossa transformação. Porque a nossa transformação real, efetiva, se estrutura em exemplo. E esse exemplo tem um poder que nenhuma palavra tem. Então é importante que nós comecemos a observar isso e olhemos para dentro de nós para identificar as nossas dificuldades. A gente deixar um pouquinho de fazer a reforma da casa, porque é um mecanismo também muitas vezes
de transferência, de escamoteamento, a gente quer reformar tudo, desde a vida do outro, né, e materializando esse pensamento até a nossa própria casa. Não que a gente não vai reformar, porque às vezes tem que dar uma mexidinha, né? Mas quando a coisa é muito forte, a gente está fazendo uma transferência. Como não nos decidimos a resolver ou a transformar ou a reformar a nossa casa interna, a gente vai reformando todas as casas externas. A gente materializa isso que seria um objetivo talvez maior da nossa vida, que é reformar a nossa casa interna para que a gente alcance essa condição essencial do nosso ser. Pode seguir? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. E Jesus é esse arquétipo do Deus em nós. A imago Dei, a imagem de Deus. Jesus veio à Terra, né, pessoalmente, como uma espécie de catalisador para estimular a nossa essência divina, para que a gente pudesse, a partir da sua postura, né, refletindo nele os nossos potenciais, percebendo que nos cabe realmente chegar à condição dele. Só que isso no passado, né, interpretando de forma literal as suas palavras, amai os vossos inimigos, por exemplo. Então as pessoas se arvoraram em amar os inimigos, carregados de negativismo, de negatividade.